Olá, meus amiguinhos, e vamos de aula 25. Hoje a gente vai falar sobre o teorema da divergência, ou o teorema do divergente. Ele é parecido com o teorema de Green, só que agora para 3 dimensões. Tá? Então você tem S, uma superfície fechada. Então S é uma superfície fechada. E V é a região envolvida por S. Envolvida por S. Tá? E aí, o fluxo sobre essa superfície é a integral tripla do divergente de F sobre essa região. Então é o seguinte, você tem uma região no espaço, essa região é envolvida aí por uma superfície, tá? Uma superfície fechada. Tem uma casquinha aí que envolve uma região, tá? V é a região dentro da casquinha e a casquinha é S. Então, para calcular o fluxo sobre essa região fechada, então basta calcular a integral tripla sobre a região dentro da casquinha, tá? De divergente de F. E o que danado vem a ser o divergente de F? Imagine que você tenha um campo aqui em 3 dimensões. Então você tem uma primeira função que depende de x, y e z, a primeira coordenada. A segunda coordenada também depende de x, y e z. E a terceira coordenada, idem. Então, o seu campo vetorial, ele tem 3 coordenadas e cada coordenada depende das 3 variáveis. Tá? O divergente de F é uma função que é o seguinte, é a derivada da primeira função com relação à primeira coordenada, mais derivada da segunda função com relação à segunda coordenada, mais derivada da terceira função com relação à terceira coordenada. Tá certo? Então, por exemplo, se você tem um campo vetorial que é dado por, sei lá, x ao quadrado mais y, x ao cubo menos e2 mais y, z à quinta. Então, o divergente de F é o seguinte, você faz a primeira coordenada derivada com relação a x, mais derivada da segunda coordenada com relação a y, mais derivada da terceira coordenada com relação a z. Isso dá 5z quarta. Esse é o divergente. Ok? Muito bem. E aí eu vou ilustrar o teorema do divergente com um exemplozinho aqui. Imagine que você tem um fluxo dado do campo, né? 2y, 3y2, 4z. E você quer calcular o fluxo através do cubo de aresta medindo 1 e com as faces apoiadas nos planos coordenados. Ou seja, você tem aqui o sistema de eixos e aqui você desenha o cubo de aresta 1, tá? Então ele passa aqui pelo ponto 1, 0, 0, 0, 1, 0 e 0, 0, 1. Ok? Pronto.
A sua superfície é a junção desses 6 quadrados aí, tá? Das 6 faces desse cubo. E muito bem. Então, como é que vai ficar isso? O que está sendo dito é que o fluxo é a integral tripla sobre essa região aí do divergente de f. Então, para calcular essa integral, eu vou usar o divergente de f, eu preciso do divergente de f. A gente já descobriu como é que faz isso. Derivada da primeira coordenada com relação a x. Não tem x na primeira coordenada, então derivada zero. Derivada da segunda coordenada com relação a y, mais derivada da terceira coordenada com relação a z. Então eu vou integrar isso nessa região cúbica aí. Então vai ser integral de 6y mais 4 com x variando de x, y e z todos variando de 0 a 1. Posso botar até dx, dy, dz. Ok? E aí isso vai ficar aqui, nada depende de x, então posso considerar como constante, vai ficar integral de 0 a 1 da integral de 0 a 1 de 6y mais 4x de 0 a 1 dy dz. Então, fazendo a substituição, eu vou ter integral de 0 a 1 da integral de 0 a 1 de 6y mais 4 dy dz. Agora, calcular integral com relação a y. Então, eu vou ficar com integral de 0 a 1. Integrando isso aqui com relação a y, eu vou ficar com 6y2 sobre 2. Então, é a mesma coisa que 3y2 mais 4y, isso de 0 a 1. E aí eu vou ficar com integral de 0 a 1 d. Fazendo a substituição aqui de y por 1, eu vou ficar com 7. Quando substituir por 0 vai dar 0. Então eu fico com 7 dz. Isso dá 7z, avaliado de 0 a 1, dá 7. Esse é o fluxo do campo F através desse cubo aí. Eu não precisei me preocupar com N, tá? Nesse caso, e encontrei aí essa integral aí, tá? Nesse fluxo, ok? Então é isso. Ficando por aqui, um abraço.